encerramento das atividades em comemoração ao mês da mulher, tivemos um bate-papo especial com 5 mulheres que são exemplos de força e liderança no SESMUN SAMU Macronorte. Detinha, Lília, Danusa, Josiane e Roberta contaram um pouco das suas histórias de vida e do papel da mulher na sociedade. Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Odineia, eu sou psicóloga do SESMUN SAMU Macronorte e hoje estou aqui com uma missão muito importante, muito especial, que é falar sobre o mês da mulher. E para essa missão eu não estou sozinha, eu vou contar com a colaboração de grandes mulheres, mulheres que têm cargos de liderança na instituição, né, no SAMU, e elas também terão grande responsabilidade, que é de falar e representar todas as mulheres da instituição. Também vou falar um pouquinho da sua história, né, do seu percurso, enfim, de como se deu essa história. E aí nós vamos começar aqui apresentando, né? Primeiro nós temos a gerente de RH, a Josiane Carvalho, a assessora jurídica, Roberta Soares, a nossa coordenadora médica, Lilian Fernandes, a nossa coordenadora de enfermagem, Danusa Botega, e a nossa diretora executiva, Zildete Souza, mais conhecida por todos como Detinha. Bom, queria dizer, sejam bem-vindas, né, todas vocês. Queria agradecer muito por vocês aceitarem, né, o convite de estar aqui hoje, falando de um assunto tão especial, né, tão importante, e de estarem representando também, né, todas as mulheres da instituição, que é uma grande responsabilidade, né? E aí, para dar início à nossa conversa, eu queria falar um pouquinho da importância, né, do mês da mulher, falar um pouquinho sobre a relevância disso, né? Nós estamos em março, o mês da mulher, lembrando que é um mês voltado para a mulher, né? Lembrando que nós temos o dia, que é o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Esse dia, ele é comemorado mundialmente, né? Todo mundo comemora, fala da importância da mulher, do percurso da mulher, de todas as conquistas e, assim, toda a relevância que a mulher tem na nossa sociedade, né, atualmente. E esse dia não seria possível, né, essa conversa aqui, na verdade, né, esse momento não seria possível se não tivessem mulheres, né, que foram percursoras aí, mulheres muito importantes, mulheres das quais iniciaram esse caminho, né, lutaram muito pelo direito, né, por todo o avanço hoje que as mulheres têm, foram através dessas mulheres batalharam pelas questões salariais, pelas questões de direito, né, por tudo que a gente tem até hoje de evolução. E aí eu queria citar algumas mulheres. São muitas, né, a se falar, muitas importantes, né, não teria nem tempo hábil para isso, para a gente falar, mas eu quero, só para ilustrar aqui, gostaria de citar 3, tá? Uma delas é a paquistanesa Malala, né? A Malala, ela vem aí trazer questões, né, chamar a atenção para questões relacionadas à criança do sexo feminino, as meninas mesmo, né? E trazer a importância do direito para cada uma delas. Eu não sei se vocês sabem, mas em muitos países as meninas não têm direito a estudar, né? Não têm direito à escola, por exemplo. E a gente hoje sabe o tanto que a educação faz diferença, né, na nossa autonomia, no nosso conhecimento, para que a gente busque, né, e galgue aí outras oportunidades. Então você pensa aí, né, as meninas não terem essa oportunidade, ser cerceado esse direito das meninas poderem estudar, né. Outra mulher importante aí que eu queria trazer é a Berta Lutz. A Berta, ela é uma figura muito importante no movimento feminino, né? Ela também tem importância muito grande na questão do direito de votar, né? As mulheres não tinham direito de votar antes e ela traz aí essa luta para poder conseguir a questão do voto, né? E votar, gente, significa muito, dar autonomia, dar voz à mulher, dar um direito, né? Dela poder opinar. E a gente acaba vendo que, assim, que sem a luta dessas mulheres, né, coisas básicas, direitos básicos, elas não teriam alcançado, né? E também, por fim, né, uma que eu não poderia deixar de mencionar é a cearense Maria da Penha, né? A Maria da Penha tem uma história maravilhosa, ela tem uma história de superação, ela foi vítima de violência doméstica, né? Essa violência doméstica, ela deixou marcas na vida, né, feridas físicas e psicológicas da Maria da Penha, mas ela conseguiu utilizar, né, toda a dor e sofrimento e tudo que ela passou em uma bandeira, né, bandeira de luta para outras mulheres, né, tantas outras mulheres. E isso é muito importante, né, ela faz a diferença e com certeza salvou a vida de muitas mulheres. A Maria da Penha, ela tem um livro
O livro se chama Sobrevivi, Posso Contar, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ter acesso a esse livro, né? É uma leitura bem interessante sobre a vida dela e tudo que ela passou. Ela também tem um instituto, o Instituto Maria da Penha, né, que ajuda várias mulheres. Nesse instituto tem vários profissionais, né, que acompanham as mulheres, fazem acompanhamento, tem acolhimento, né, dão orientações de todo tipo, inclusive jurídicas também, e acabam ajudando essas mulheres. E também tem uma lei, né, a lei da qual recebeu o nome da Maria da Penha, que também já salvou, né, muitas vidas aí. As mulheres que sofrem violência, né, não só a doméstica ou qualquer outro tipo de violência, podem recorrer, né, a delegacias, enfim, para poder reportar, né, e pedir a proteção com essa lei. Assim, a história traz para a gente assim, mulheres muito importantes, né, mulheres muito relevantes, assim, sem as quais, né, nós não estaríamos aqui hoje, né, não estaríamos na nossa profissão, no nosso contexto, não teríamos voz. A gente sabe que, né, muito avançamos, mas muito ainda temos que avançar nesse sentido, né? A gente sabe sobre isso. A Maria da Penha também, eu citei aqui, ela também tem uma luta em relação à questão do feminicídio, que é algo que infelizmente, né, a gente vê aí nos jornais, aí, enfim, na mídia, que é muito presente ainda a questão do feminicídio. E aí ela vem para colaborar também nesse sentido. Ou seja, avançamos muito, mas temos muito a avançar ainda, né? E aí, agora, né, começando a conversa aqui com as nossas convidadas, eu queria perguntar para você, Roberta. A gente, assim, falando da história das mulheres, né, da importância dessa história, assim, a gente vê o tanto que isso interfere, né, na questão social, cultural, né? E, assim, quanto que a história de alguém é importante, né? Quanto que faz a diferença? E eu queria saber de você, qual é a tua história, assim, né? Qual é o teu percurso, por onde você passou? Se você pudesse compartilhar um pouco com a gente? Então, Neia, minha história começa com os meus pais, né? Rui e Adélia, de quem eu tenho extremo orgulho de ser filha. Sou filha única e tenho uma filha única também, a Vitória Emanuele, de 6 anos. Sempre morei em Montes Claros, estudei aqui, fiz Direito na Unimontes, formei em 2006. Logo que eu formei, eu iniciei o exercício da advocacia e, em 2009, eu fui convidada para compor a assessoria jurídica do Cisnorte, né? Na época, o Cisnorte foi o primeiro consórcio intermunicipal de Minas Gerais a gerenciar um SAMU, e era a implantação do SAMU Macronorte, o primeiro SAMU regionalizado de Minas Gerais. Então, para mim, era um desafio, né? Eu estava iniciando minha carreira, mas eu recebi o incentivo de muitas pessoas que confiavam no meu trabalho, na minha dedicação, e eu encarei esse desafio, estudei, quis aprender mais sobre consórcio. E desde 2009 que eu estou compondo a assessoria jurídica aqui do Cisrum. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, muito orgulho de fazer parte como mulher, como advogada, em poder, né, compartilhar o que eu aprendi e o que eu aprendo, né, o que eu busco diariamente do meu conhecimento jurídico, tanto na relação de trabalho dos profissionais, quanto na prestação de serviço aos habitantes, né? O SAMU atende 1.600.000 habitantes. Então, eu tenho um orgulho muito grande. A gente tem muitos desafios para poder enfrentar diariamente, né? E com as meninas, todos os dias, a gente está sempre conversando, tentando buscar aí soluções e aprender. A gente aprende com os socorristas, a gente aprende com os colegas aqui do administrativo, a gente aprende com os prefeitos que já passaram, com os prefeitos que estão aqui. E, para mim, é muito importante. É uma honra muito grande, como mulher e como advogada, fazer parte aqui da instituição. Que bom, e pode ter certeza que você contribui muito, Roberta, né, para todos nós. Obrigada. E você, Josi, conta um pouco da sua história, assim, como é seu percurso, né, de onde você vem, quais os desafios, né, quais as vitórias alcançadas. Me conta um pouco da tua história, o que você pode compartilhar com a gente aqui. Então, também formei em 2006, formei enfermeira, né, no curso de enfermagem, em 2006, em Pitágoras, aqui em Montes Claros, né. Sou natural de Bocaiúva, né? Meus pais, Geraldo e Lúcia, que eu também amo muito, né? Tenho muito orgulho de tudo que
eles passaram para mim enquanto formação de pessoa humana, né? E tenho 2 filhos, né? Mateus e Tiago, minha vida também, meu tudo, né? E comecei a trabalhar desde os 14 anos, que eu já trabalho. Tive a experiência de começar na Santa Casa, trabalhei lá 5 anos, antes de fazer o curso superior. Lá eu trabalhei como técnica de enfermagem, e aí depois que eu fiz o curso superior, e comecei a trabalhar aqui no SAMU, né, em 2013. Né? Esse ano eu completo 10 anos, muito tempo, com a graça de Deus. E por todos os presidentes que por aqui passaram, né, desde 2013, que permitiram, né, e confiaram no meu trabalho até aqui. Né? É um prazer muito grande, foi um desafio muito grande, porque, como eu falei com vocês, a minha formação, né, é a mesma de Danusa, né? Nós fomos contemporâneas, né, Danusa, na faculdade, inclusive. Minha formação sempre foi a área da saúde, sempre gostei muito, né? E trabalhar na área administrativa, né, foi um convite que me veio assim bem de surpresa, né? Mas no momento eu abracei, né, o serviço administrativo. Tive também, né, a graça e a oportunidade de ter ao lado pessoas já experientes, né, pessoas acolhedoras, né, assim como a doutora Roberta, que já estava aqui, né, o Paulo, da tesouraria, e tantos outros, né, a Sandra, que hoje ainda está comigo no setor, né, nós trabalhamos juntos desde então. Então, assim, é um prazer muito grande, foi um desafio grande, mas um desafio que me fez crescer muito, né? Amadureceu muito. Eu tive a oportunidade de conhecer muito, né, cada vez mais o perfil, a natureza humana, as pessoas, né, suas necessidades, né, e também seus valores, né? Isso é muito importante, principalmente tratar, né, lidar no RH é isso, né, conviver com emoções, com sentimentos o tempo inteiro, né? Sentimentos esses, seja positivo, como sentimentos também de revoltas, muitas das vezes, de insatisfações. Então, isso nos leva a crescer muito, né? Pessoalmente e profissionalmente. Então, é isso. Imagino, né? A gente lidar com o ser humano é lidar com o inesperado, né, Josi? Você, com toda a tranquilidade, né, com todo o manejo que você tem, eu vejo que você conduz ali da melhor forma possível. É bem interessante você falando dessa questão, né, de como assim as pessoas são importantes dentro desse nosso percurso, né? A gente tem muitas pessoas que fazem a diferença, né? E é muito bacana você chegar numa instituição e poder contar com colegas, né, com pessoas que fazem do nosso percurso mais tranquilo, né? Com certeza, com certeza. É como você falou, né? Nós mulheres hoje nós temos referências, né, de várias mulheres, né? Para falar a nível de Brasil, por exemplo, tem a Cora Coralina, né? Que é uma poetisa que publicou seu primeiro livro com 75 anos. E na vida é referência, né? Quando a gente nasce, é referência aos pais, né? Nossas primeiras referências. Depois que a gente vai conhecendo a família, os amigos, e a gente vai observando outras referências, né? E no serviço não é diferente. Então, a gente tem como base também referência de pessoas que fazem a diferença no serviço, né? E essa referência nos move a ser melhor, né? A fazer também ou igual ou melhor. Né? Sim, bacana, Josi. Danusa, né? A história da Danusa eu sei um pouquinho, né? Bem brevemente, né? Nós conversamos e assim, é o exemplo de que, né, quando a gente tem o desejo, a gente corre atrás, né? A Danusa não é daqui do estado, né, de Minas Gerais, ela vem de outro estado, né? Deve ter encontrado aí, né, algumas dificuldades também nesse percurso de adaptação, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa tua experiência, dessa tua história, né? Vindo de lá do sul, não é isso? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Ô, Neia, primeiro, assim, um prazer estar com vocês aqui, com as meninas, né? Que a gente tem um carinho imenso, convive muito, conversa muito, trabalhamos juntas, né? E somos, assim, na verdade, colegas de trabalho e amigas de vida, né?
Essa é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo aqui de conversar, de discutir, de falar um pouquinho da nossa vida, né? De demonstrar que todas nós, por trás daqui do trabalho, nós temos uma história, né? E feliz por saber que nós inspiramos outras colegas, né? Também feliz por estar aqui representando as minhas colegas técnicas de enfermagem, enfermeiras que atuam conosco aí no SAMU também, né? Que a gente sabe que o trabalho nosso é árduo, né? Do dia a dia não é fácil, né? Conciliar a vida de mulher e de trabalhadora, esposa, mãe, empresária e tantas outras coisas que a gente é capaz de fazer, né? Apesar de todos os percalços. Mas realmente, sabe, né? Eu sou gaúcha, né? Tenho minha naturalidade sulista, mas meu coraçãozinho já é norte-mineiro, né? Minha família, meus pais saíram do Rio Grande do Sul quando eu tinha 10 anos de idade e vieram tentar a vida aqui no norte de Minas, uma cidadezinha que chama Chapada Gaúcha, uma cidade colonizada por gaúchos, né? Então, meus pais largaram lá toda a história, família, os pais, os irmãos, e vieram tentar a vida aqui em Minas Gerais, né? Passamos por muitas dificuldades, sabe? As dificuldades que vocês imaginarem nós tivemos, né? Chegar numa cidade, no estado, com outra cultura, outras pessoas, dificuldades financeiras, né, de recomeçar, porque o recomeço ele é difícil, mas meus pais são muito guerreiros, sabe, né, e meus pais sempre buscaram ofertar para mim e para o meu irmão realmente o que eles não tiveram, sabe? Então, eu fiquei nessa cidade, Chapada Gaúcha, até meus 14 anos, e minha mãe sempre quis me oferecer o que ela não teve de oportunidade, né, que foi estudar, né? E com todo o incentivo, a força, a dedicação dela, eu vim estudar em Montes Claros e aqui, com 15 anos, eu escolhi minha profissão, que foi enfermagem, passei no vestibular. Com 20 anos, eu saí da faculdade para poder trabalhar. Então, assim, muito nova, eu tive que escolher a minha profissão. E eu acredito que por causa desta imaturidade, muitas vezes eu me frustrei, sabe? Pensei se realmente era isso que eu queria, será que eu não escolhi o curso errado? Mas a maturidade, ela me trouxe que eu estou no caminho certo, sabe, Neia? Em todas as oportunidades de trabalho que eu tive, eu sempre consegui me destacar, né? Não sei se é pelo meu perfil, talvez, de ser forte, né? De não, assim, esconder a minha opinião, de buscar justiça, de buscar igualdade, de procurar atender a todos. Eu acredito que eu consegui me destacar na minha profissão, né? Nem por isso me mantenho só nela. Sou empresária, eu e meu esposo tocamos 2 empreendimentos aqui em Montes Claros também. Tenho outro empreendimento na minha cidadezinha e vamos desdobrando assim, sabe? Sou mãe de 2 crianças, um casalzinho, Maria Clara e Luiz Gustavo, sou esposa, sou trabalhadora, e a gente vai vivendo da maneira que dá, né? Os desafios são muitos, a vida é corrida, mas eu espero que isso sirva para inspirar outras mulheres, né? Para que elas vejam que elas podem ser o que elas quiserem, quando elas quiserem, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter força para poder buscar o que a gente quer. E agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito bacana, assim, Danusa, né? Ouvir um pouco mais da tua história, né? Falando dessas jornadas, né? Que todas as mulheres, a maioria das mulheres tem, né? Como profissional, como mãe, como esposa, né? Trabalha em outras áreas também, né? Outros vínculos, né? E é muito legal ver, né? Você vai manejando ali de acordo a dar conta de tudo. E é muito bacana também você falando dessa tua experiência, né? Os desafios, assim, são complicados, mas eles também imperam aí a experiência, né? E a resiliência também, né? Para cada uma de nós, né? De seguirmos aí, assim. Os desafios são complicados, mas traz experiência, né? Bem bacana ouvir mais a tua história. Obrigada. Detinha que nós ouvimos aí, né, Detinha? Já tive a oportunidade de te ouvir falar em outros eventos, em lives, né? Eu vejo que você fala muito da tua família, né? Da importância da tua família. Quanto é importante para você. E eu queria que você falasse um pouco da tua história. A tua família foi importante na tua história? Muito, muito. Sempre, né? Então, gente, é um prazer, né, estar aqui com essas mulheres poderosas que fazem acontecer, né? Até nas coordenações nós estamos lá, né, Danusa? Assim, e o SAMU é uma instituição muito grande, de muitos profissionais, de muita responsabilidade. E não é diferente, nós, mulheres, né, a maioria aí mãe, só eu e a doutora Lília e a Eudineia ainda não, né, mas nós estamos, né, pensando. Então,
Então, eu acho assim, todas as minhas falas, eu sempre falo muito da família. A família é muito importante, né? Eu venho de uma família grande, né? Assim, a minha mãe, por exemplo, é um exemplo de mulher. Criou 7 filhos, né? São 5 mulheres e 2 homens. E professora, né? Trabalhou, ajudou a família dos pais dela, né? Então, foi um exemplo para a família dela e para a nossa família, né? Porque foi a única filha que estudou, né? E aí, depois, ela teve 7 filhos, né? Que somos nós, eu sou a mais nova. E, assim, sempre um exemplo, né? Assim, para a gente. Eu sou de Japonvá, nós ficamos um tempo. Meu pai tinha um sítio numa comunidade, numa roça que chama Ponte de Mangaí. E eu me lembro, muito pequena, que nós fomos embora e eles me colocaram numa bacia em cima de um caminhão e eu fui, me lembro assim, perfeitamente. Assim, com uns 3 anos, nós fomos para Japonvá, muito pequeno Japonvá também, assim, mato ainda. E, assim, ela já era professora e fomos para lá para ajudar, porque a gente morava na roça e ela estava dando aula em Japonvá. Então, resolveram ir para Japonvá. Então, viemos ao longo desse tempo, né? Ela sempre trabalhando, de ano em ano, praticamente tinha um filho, né? Durante 4 anos, ela teve 4 mulheres. Então, tipo assim, todo ano ela tinha um, sem condições de olhar e de cuidar, né? A gente foi criado pelas pessoas que ajudavam, que trabalhavam. Então, a gente vê um exemplo de mãe e uma pessoa que cuidava da família e trabalhava ainda para ajudar no sustento da casa. E, assim, eu fui vendo essas experiências dela, que era uma mulher tão forte, uma mulher trabalhadora demais, assim, exemplo de mãe, exemplo de mulher. E com os meus 14 anos, eu vim para Montes Claros. Não, eu fui para Brasília de Minas. Eu falava assim, mãe, eu quero estudar. Nenhuma das outras quiseram estudar. Não seguiram carreira. Eu falei, não, eu quero estudar. Aí ela falava, não, mas não dá. Eu falei assim, arruma um lugar para mim, eu vou para Brasília de Minas. Fiquei lá 1 ano em Brasília, depois vim para Montes Claros. Quando foi? Com os meus 17, fazendo 18 anos, que a gente fazia o magistério, não sei se vocês lembram. A gente formava 3º ano magistério, né? E magistério dava oportunidade de ser professora. Eu formei e me deram a oportunidade de ser professora. Ela ficou muito feliz. Ela se achou. Falei, não, professora, eu vou estudar mais. Né? 3º ensino médio é pouco, né? Já é início. Aí eu falei assim com ela, aí eu vim aqui, tentei vestibular, meio escondido, passei para Rio de Janeiro. Falei assim com ela, mãe, eu passei para o Rio de Janeiro de enfermagem, aquela época assim, que a enfermagem da Nusa estava assim no auge, né? Ela falou assim, não tem condições. Ou eu falei assim, deixa eu ficar pelo menos 6 meses. Se não der, eu volto. A faculdade, ou eu pagava a faculdade ou eu comia. 1 mês era assim, porque a gente pagava, era 3 vezes a mais. Eu lembro que o salário dela era R$1.550. Era 150, a faculdade era 450. Então, ou eu comia, e mesmo assim eu estava tirando, né, o conforto deles, da alimentação, né? Aí nós temos um sítio também que o meu pai ia ajudando. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, aí, graças a Deus, fiquei 4 anos, formei, tranquilo. Fui trabalhei como enfermeira, né? Em 2012, eu ingressei na política, né? Fui candidata a prefeita. Não, eu até falo assim, as coisas acontecem conforme Deus quer. Né? Deus queira que a gente vai ser diretora hoje, vai ser enfermeira, vai ser advogada. E não deu certo, mas assim, que não era para ser. Né? Passei num concurso no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí fiquei lá 1 ano. Mas eu tinha tanta saudade de Minas, eu tinha tanta saudade do povo, e vim embora. Aí fui convidada para ser secretária de saúde. Trabalhei um tempo aqui em Montes Claros, na Secretaria de Saúde, e fui convidada para ser secretária de saúde de Japonvá, né? Fiquei 4 anos,
E depois desses 4 anos, uma experiência enorme, uma experiência boa. Então, e depois disso, eu vim para o SAMU e fui convidada para ser a diretora executiva. Então, o que eu até falo assim com as mulheres hoje, nós não podemos ter medo, né? Eu nunca tive medo de nada, né? Eu falo assim, você tem medo de ir? Não, a gente adapta a qualquer... Né? Se a gente está trabalhando com honestidade, a gente adapta, sim. Então, nós, mulheres, nós temos essa sensibilidade de trabalho, de dedicação, de humanidade. Então, a gente prova disso hoje é as coordenações do SAMU, né? Uma instituição tão bacana, né, doutora Lília? E a maioria são mulheres que desempenham isso aí, né? Que destrincha, como se a gente destrinchasse e mandasse para os outros executar, né? Então, são exemplos. Primeiro, nós temos a nossa família como exemplo, nós temos os nossos coordenadores, a nossa equipe como exemplo de mulher, né? A doutora Lília, médica, coordenadora, e tantas outras, né, doutora Lília, colegas que nós temos, médicas, enfermeiras, né? Tem Josiane no RH, que é um localzinho tão importante, de tanta habilidade, né? Onde contrata, onde demite, onde ajuda os nossos profissionais, os nossos colaboradores. A doutora Roberta, que sempre está aí com esse jeitinho de como se diz, apaziguar tudo, né? E ajudar nessa questão. Então, são exemplos de mulheres que, assim, hoje nós podemos perceber. Mulheres é um grande exemplo no mundo, mulheres é um grande exemplo na vida, né, do ser humano, que seria, eu até falo, que seria dos homens sem as mulheres, né, essa parte sensível que nós temos, essa parte organizacional, essa parte de vaidade, que nós temos as nossas vaidades, né, e que tudo isso a gente faz em pensamento de família, pensamento do serviço, pensamento... de quem depende do nosso serviço. Então, isso nós precisamos levar isso a mais, nós precisamos encorajar as mulheres de que nós podemos, nós chegamos, e aí você fala assim, você já está satisfeita até onde? Sim, mas nós precisamos ir a mais, nós precisamos crescer mais, né? Essa é a minha fala de mulher, de diretora, de amiga, de companheira, né? E é importante, muito importante, para todas as mulheres, e que nós possamos ser um exemplo, que eu tenho certeza que nós somos um exemplo de mulheres para tantas outras que compõem, né, a nossa região, até mesmo o mundo todo. Muito bacana, né, Detinha? Eu te ouvi falar da autonomia feminina, né? E a mulher, ela pode ser o que ela quiser, ela pode estar onde ela quiser, né, Detinha? E a tua história traz muito isso, né? Você galgou ali, você buscou, você desejou, você correu atrás e você conquistou, né? Então, a tua história é uma história de muita autonomia, né? Muito bonita a tua história. Obrigada, obrigada. E agora, Lília, conta um pouco da tua história, do teu percurso, né? De como você chegou a ter esse cargo, né? Que é tão importante, tão relevante aqui para a instituição, né? Conta um pouquinho. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite. Me sinto lisonjeada por estar aqui perto dessas mulheres belíssimas, com as histórias de vida tão bonitas, tão incentivadoras e motivacionais. Bem, falar sobre mim é difícil a gente falar, fale sobre você. É necessário ter esse autoconhecimento de falar. Não tem como falar das nossas histórias sem falar das nossas bases, que as nossas bases são os nossos pais. Então, eu tenho grande referência no meu pai. Meu pai é médico, onde desde criança eu vi trabalhar e vestir branco e contar as histórias. Então, assim, sempre foi minha inspiração. Então, para seguir a carreira da medicina, meu pai foi o meu maior incentivador e o fator motivacional para essa carreira. E tenho grandes mulheres na minha vida, que a minha mãe é um exemplo de força, uma mulher determinada, amável, uma pessoa incrível, onde que eu tenho minha maior referência de mulher hoje, pela fortaleza que ela é e, ao mesmo tempo, tão amável. Tenho as minhas tias, Graça, a tia Nice, as minhas irmãs Vanessa e a Daniele,
Então, entre todas essas mulheres tem um pouquinho de mim. São as minhas inspirações, cada uma me fez constituir o que eu sou hoje. Me casei, eu sou casada, meu marido chama Leonardo, também tenho muito dele, aprendi muito com ele, assim como essas mulheres maravilhosas. E a minha avó materna também, que fortaleza. Então, assim, sou encantado por esse meu lado. Mas para chegar nessa fortaleza foi um percurso muito aprendizado, muita luta. Eu acho que nada vem por acaso ou nada é fácil. Eu falo nem para mim, nem para ninguém. A vida consiste nisso, nas batalhas diárias, nas conquistas que devemos ter. Então, é isso. Para entrar na faculdade de medicina foi uma grande luta, um curso muito concorrido. Para entrar foi difícil, para sair muito mais. Realmente eu tive que fazer escolhas e, com certeza, eu acho que fiz as escolhas certas, porque não teria chegado aqui, né? Me abdicar de finais de semana, de rotinas de sociedade, com os amigos. Durante a faculdade, tinha períodos que eu não sabia que dia da semana que era, porque, para mim, todos os dias era dia de estudar até 3 horas da manhã, acordar no dia para a faculdade. Então, assim, uma história de muita dedicação nisso tudo, de persistência. Eu gosto muito de contar uma história que resume o que eu sou. Que durante a faculdade eu tinha um carro e meu carro deu um problema no tanque de gasolina. E o tanque rachou e eu precisava do carro para ir para a faculdade, para o internato, para ir para o hospital. Então, assim, eu precisava resolver aquela questão do meu carro. Durante a faculdade, eu também perdi o meu pai faleceu durante a faculdade. Enfim, eu precisava resolver aquela questão do meu carro. E aí eu levei o carro na oficina. Uma oficina que tinha perto de casa. E aí era aquela história daqueles carros assim que você deixa na oficina, fica 3 meses para resolver o caso, e ninguém resolve, agora você vai ver, prolonga por mais 6 meses, enfim. E aí não, você vai deixar aí o tanque. Eu falei assim, cheguei para o dono da oficina, falei, deixa eu te falar aqui, o que você precisa para esse carro estar pronto para mim essa semana? Ele, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem não sei o que. Eu falei, me fala o que é que você precisa. Ele falou, eu preciso de um tanque de gasolina, tal peça. Você me dá 1 minutinho que eu trago aqui tudo para você. Lembro que eu peguei um ônibus, fui para a avenida lá de Belo Horizonte, a gente só tem lojas de autopeças, e eu não entendo nada de carro, né? Nunca não entendo. Eu falei, eu vou ter que me virar aqui. E aí eu cheguei numa loja, eu falei, eu vou na loja de maior referência, né? Fui nas lojas, e aí eu cheguei e falei assim, você tem um tanque de gasolina de combustível? E tinha um carro lá, igualzinho a mesma marca do meu, que tinha tido um incidente, 0, o carro era 0, mas tinha dado perda total, porque amassou todo, mas o tanque de gasolina estava intacto. Eu falei, pois é esse que eu quero, você me dá essa peça aqui, me dá isso. Peguei e falei, agora, como é que eu vou levar isso para a mecânica, né? Eu falei, pronto, eu chamei um frete, entrei dentro desse frete, peguei o tanque de gasolina, entrei dentro desse frete, fomos para a oficina, exato. E aí chegou lá na oficina, entrei o carro, falei, pronto, está tudo aqui. Quanto tempo você me entrega? Pode vir pegar 5 horas da tarde. E aí eu voltei, peguei meu carro, e a hora que eu estava saindo, estava o dono da oficina e o mecânico assim, sentado. E eu pegar meu carro e falou, deixa eu te falar uma coisa, menina. Um carinha de menina, né? Deixa eu falar uma coisa. Você vale muito mais do que muito homem, viu? Porque o que você faz... E aí, assim, eu tiro isso resumindo o que eu sou. Acho que eu sou isso, eu sou a ação. Eu tenho esse jeito meu discreto de ser, isso é meu, é da minha personalidade, é do meu jeito discreto de ser. Mas eu sou uma pessoa de ação, eu sou uma pessoa que tenho as minhas opiniões formadas, respeito a de todos e sei lidar muito bem com essas diferenças, eu me coloco no meu lugar. Então, acho que eu me resumo muito assim, uma pessoa determinada, e eu não tenho dúvida por minha história aqui, se eu ficar contando, eu vou contar a tarde toda, mas é uma história de força, e isso não veio... com isso, eu aprendi a ser, a vida me levou a isso, e eu acho que as mulheres... tem isso dentro delas, essa força, e a gente deve colocar assim, que ninguém deve nos oprimir ou nos limitar, porque nós somos capazes de muito. E só para fechar, contando como eu cheguei aqui no SAMU Macronorte, então eu me formei, e eu sou nascida em Belo Horizonte, minha família é da região aqui de Salinas, e eu me casei, e aí eu vim
pelo meu marido. Então, quando estive aqui, fui para São Paulo, fiz minha especialização em ultrassonografia e vim trabalhar em Montes Claros. Minha irmã, Dani, é enfermeira, que é uma das minhas referências também, ela já trabalhava no SAMU. E aí eu lembro quando eu entrei, eu falei, interessante, assim, quando era mais nova, eu via aquelas ambulâncias passando, o olho brilhava, né? Não, eu quero trabalhar. Mas quando a gente forma, que a gente vê a responsabilidade, a gente chega a ficar assim, opa, é muita responsabilidade. Então, quando eu vi, ela me inspirava, eu falei, vou conhecer o SAMU. E desde então, desde 2013 também, estou na instituição, e quando me fizeram o convite para estar em cargo de liderança, é um grande desafio. E muitas vezes não é a gente que escolhe, nós somos escolhidas. Então, assumir essa responsabilidade, pensando num bem comum, assim como todas essas mulheres que você contou as histórias aí, todas fazem algo para a sociedade, para alguém, elas não pensam só no benefício próprio. E eu acho que isso está no meu ser também, é fazer algo a mais, fazer pelas pessoas, e vejo nesses cargos de liderança uma forma de poder expressar tudo isso. Bacana. É muito bacana. Falei muito, né? Não, imagina, fica à vontade. Falou muito bonito. Ô, Lilian, a tua história é permeada, né, por grandes referências, né, grandes inspirações, isso é muito bacana. E a tua fala traz muito essa delicadeza, né, que a mulher tem, esse manejo, né, essa feminilidade, mas que nada tem a ver com fraqueza, né? Pelo contrário, né? Temos mulheres aqui, né, todas, cada uma com seu jeito, com contexto, todas femininas delicadas, mas mulheres muito fortes, né, que estão aqui em cargos de lideranças, né? Cargo de liderança que, assim, e exercendo ali à frente com muita responsabilidade, muita determinação, e nada deixa a desejar para outra pessoa, né? Para um homem, digamos assim. Né? Muito bacana ouvir tua história, Lilian. E aí, agora eu queria falar um pouco mais sobre a questão do trabalho, né? Cada um falou um pouquinho da história, inclusive, assim, já era, assim, admiradora de todos, fiquei mais ainda, né? Histórias belíssimas, assim, o percurso de vocês, muito bacana, né? Saber a trajetória, como vocês chegaram até aqui, então eu só admiro vocês mais ainda, né? Cada uma de vocês. E aí eu queria falar um pouco da questão mais profissional, né? E aí eu queria voltar a pergunta para a Detinha e para a Lilian, né? Para falar um pouco sobre os cargos de vocês, né? O cargo de médica e de diretora, e assim, segundo o IBGE, esse cargo é um cargo ainda permeado muito por homens, né? E eu queria saber a opinião de vocês, né, em relação a isso, o que vocês acham, né? Em algum momento vocês sentiram dificuldade? Lilian até começou falando um pouco sobre isso, alguma dificuldade por ser mulher? Você primeiro, Lilian, depois eu... Por incrível que pareça, não, nunca senti dificuldade, nunca tive preconceito ou machismo sobre a minha profissão. Hoje eu frequento ambientes predominantemente masculinos, em qual eu sempre fui tratada com muito respeito, posição, sempre fui ouvida, sempre tive a oportunidade de falar, sempre tive a oportunidade de me expressar. Então, nunca tive esse problema na minha profissão. Sei que muitas vezes tive que provar muito mais do que se fosse um homem no lugar. Então, assim, mas questão de machismo e preconceito, acredito que não. Mas sei que tem muitas mulheres que sofrem com isso. Inclusive, nessas pesquisas mostram, né, a questão de diferença salarial entre o homem e a mulher, que é muito evidente, que a gente ainda precisa articular isso tudo, porque essas diferenças sejam minimizadas. E acredito que, num futuro muito próximo, isso venha acontecer. Porque nós, mulheres, nós estamos não só exigindo isso, mas nós estamos provando. A gente tem mostrado como nós podemos fazer, que a gente faz e fazemos bem feito. Então, acho que, assim, em vez de exigir, a gente está provando. Eu acho que é válido, é lógico que provavelmente alguns anos aí na frente tem uma história das mulheres aí de luta, mas que essas histórias têm sido bem minimizadas quanto a isso. Então, quanto a mim, eu não tenho essa diferença, não vejo a diferença por ser homem ou por ser mulher de estar nesses cargos de liderança, não. E para você, Detinha, você passou por uma experiência desse tipo, assim? Não. Olha, como Lília falou, usando, né, as falas, eu, por exemplo, eu sempre tive muito respeito, né, o respeito que as pessoas têm com a gente. Eu acho até muito engraçado, eu acho bonito, sabe? Porque nós
temos os nossos colaboradores, que são os municípios. Nós temos 86 municípios, né? Então, a maioria, quando a gente vai em reunião, aí, como o Japão vai muito pequeno, a minha cidade é pequena, né? E eu sou bem conhecida, tanto eu como a minha família, e todo mundo fala assim, naquelas, olha, bonito, só tinha você de mulher, né? Naquelas reuniões que tinham os prefeitos, que tinha, né, os governadores. Então, são várias, assim, através de uma foto, né? Então, eles têm muito essa impressão, só tinha ela de mulher. Então, as mulheres, elas estão adquirindo uma certa, né, um certo poder, que nós temos esse poder de liderança e de respeito. Assim, eu sou muito tranquila quanto a isso e acho assim um respeito fundamental, que eu tenho esse respeito, eu tenho esse respaldo como diretora, né, da instituição, do SAMU. E é isso, essa tranquilidade de conduzir como mulher, essa igualdade de profissionais, essa igualdade que eu quero dizer de homens, né, e mulheres, que nós não temos isso. E é importante, é reconhecedor, e assim a gente chegar onde nós chegamos. Eu tenho referências da minha mãe, dos meus tias, dos meus, que ainda eram soberbas ao marido, né, aos pais. E hoje nós desvinculamos isso. Nós estamos no mundo de igualdade. E chegar a esse cargo da diretoria, para mim, uma emoção muito grande, assim, uma felicidade e uma honra, né? Vem uma palavra de honra e de gratidão. Gratidão é uma coisa que nós temos que ter em todos os sentidos, em todos os locais, né? E é isso. E assim, até agradecer a alguns prefeitos que a gente tem essa parceria que nos trata tão bem. Nós temos a minoria de mulheres, se não me engano, 5 mulheres prefeitas em 86 municípios. Então, nós precisamos ainda de mais, nós precisamos evoluir mais, né, mulheres? E nós estamos em busca disso, né? Tenho certeza que assim, a gente vai desbravando o mundo e outras mulheres vão nos seguindo, né? A gente abre o caminho e elas acompanham. E é isso que nós estamos aí, desbravando esse mundo para outras mulheres acompanhar. Bacana, sim. A fala de vocês só reforça, né, o quanto que isso ainda tem que ser mudado, né, Detinha, como você disse, né, nós vamos avançando aí, porque não tem que ter essa diferença, né, pelo contrário, vocês estão aqui para falar sobre isso, né, que, enfim, conduzem aí a função de vocês, né, o cargo de vocês com toda excelência, competência e não de nada tem a ver se é homem ou mulher, né? Isso é uma coisa que a gente ainda tem que avançar, mas enfim. Roberta, assim, né, nós sabemos que dentro do direito, né, tá quase que equiparado, né, em relação a homens e mulheres. Mas assim, você já teve alguma experiência, assim, em algum momento, talvez em alguma audiência, algum momento ali de algum processo, algo ali que, enfim, você tenha se sentido um pouco minimizada, né, por ser mulher, descredibilizada por ser mulher? Você já passou por essa experiência alguma vez? Olha, Neia, por incrível que pareça, pode parecer incrível, mas eu não passei, sabe? Eu acho assim que eu meio que já cheguei num caminho um pouco aberto, né? Muitas mulheres já lutaram por direitos, por leis, né? A Maria da Penha, por conquistas, foram grandes lutas e grandes conquistas. Então, assim, desde quando eu me formei, desde quando eu fui trabalhar como advogada, antes mesmo de trabalhar como advogada, eu nunca me senti assim, nem intimidada, nem inferior, sabe? Sempre me portei dentro de ou uma audiência ou uma sala de reunião de forma igual, né? Porque eu me sinto igual. E olha que eu até estava comentando com Danusa antes aqui de começar. Eu fiz uma audiência uma vez e o juiz era homem, o promotor homem, o meu cliente era um homem, que era um representante, né, da empresa,
o meu colega advogado homem, o cliente dele era homem, a testemunha era homem, e a audiência transcorreu de forma muito tranquila, muito respeitosa, cada um, né, na sua área, na sua fala. Então, assim, nunca senti, sabe? E eu acho que isso vem muito de nós, mulheres mesmo, de não nos sentirmos inferiores, porque não somos, né? Nós temos a mesma capacidade do que os homens, e eles reconhecem, muitos deles reconhecem isso. E, então, por isso eu não acho que nós devemos ter qualquer tipo de receio, sabe? Aqui no consórcio, volta e meia, a gente faz muitas reuniões, né, Netinha? E com prefeitos, também não tem nenhuma situação que venha intimidar. Pelo contrário, todos eles, né, nos tratam com muita cordialidade, com muito respeito. E o que é mais importante, eu acho que Detinha falou disso, e Lilian também, é porque no âmbito do direito, assim, que é um âmbito tão fechado, tão formal, e aí chega a mulher com a sensibilidade, né, com aquele ar de sensível, né, de que e com muito poder, com muita propriedade para falar, com muita segurança para falar, da mesma forma que os homens. Então, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação assim. Sei que muitas pessoas, né, podem passar, já passaram, mas isso está ficando para trás. Isso está ficando para trás. Assim, a gente está, cada dia que passa, conquistando um espaço maior e um espaço melhor. Que bom, bem, assim... Fico muito feliz em ouvir isso, né? E realmente, você falou uma coisa muito importante, né? Nós não podemos nos sentir intimidadas, né? Nos posicionarmos e, enfim, enfrentarmos, né? Não podemos ficar numa posição de inferioridade, porque não há inferioridade, né? Inferior a quê, né? Todos estão ali em igualdade, né? São todos advogados, estão todos na audiência, cada um com a sua função, né? Com a sua função específica, então todos são importantes. Né? Muito legal sua fala. E você, Josi, né, dentro dos recursos humanos, a gente também vê isso, né? Tem homens e mulheres ali meio que equiparados, assim. Você já passou por alguma situação da qual você se sentiu constrangida ou da qual desconfortável em relação a essa questão por ser mulher? Não. Nas experiências que eu tive, né, em todos os locais de trabalho que eu passei, não. Sempre foi uma relação muito respeitosa, muito amiga, né, muito à base de diálogo. Né, eu sempre tive muita abertura, muita facilidade de comunicar com todas as pessoas, né, que me cercavam e que me cercam no ambiente de trabalho. Então, assim, eu nunca percebi, né, eu nunca me senti, né, assim, intimidada pela pessoa do sexo masculino, ou por homem, ou por qualquer outra situação. Né? Como vocês falaram aí, a questão da igualdade, né? Nós não somos mais, mas também não somos menos, né? E também podemos, né, muito, e assim como os homens, né, e fazer coisas também, né, realizar ações positivas, como Lília falou, né, e está mais na questão da demonstração, né, de demonstrar realmente a capacidade que a mulher tem. Seja de gestão, né, na parte organizacional, na parte da gestão, na parte realmente operacional. Aqui, por exemplo, no SAMU, nas 3 funções operacionais, tanto como condutor, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e médico, né, nós temos mulheres, né, à frente do serviço. Então, é uma experiência importante para que as pessoas possam observar isso, né? Então, imagine mulheres condutoras, né? Então, são referências, né, no serviço, assim como as demais, né, tem o seu valor, tem o seu papel importantíssimo para a instituição, né, contribui muito, tanto com a sensibilidade, com o conhecimento, né, a maturidade, né, e sem contar várias outras qualidades, né, que a mulher tem, assim como o homem, né? Então, assim, na verdade, nós estamos buscando, né, nós enquanto mulheres, né, eu vejo assim, buscando realmente o nosso espaço, não sendo menos e também não sendo mais, sabendo o papel e o lugar de cada um, né, ambos respeitando seus lugares, seus papéis, né, e ajudando um ao outro e crescer, né, de forma equilibrada, de forma justa, né, uma igualdade realmente mais justa, mais real,
né, para que a gente possa se sentir também, né, cada vez mais empoderadas mesmo, né, como é usada a palavra, né, cada vez mais fortes, né, e destemidas para desbravar cada vez mais novos espaços, né, novas conquistas, seja na área pessoal como na área também profissional. É isso. Muito interessante, né? Muito bonita, muito pertinente a tua fala, né, Josi? Você falou da questão do empoderamento, né? Isso. Você trouxe outra questão também, né? Muito bacana, que é a questão de mulheres em todos os cargos, né? Todas as funções. A gente costumava ver antigamente, né? Isso ficou para trás, né? Na questão de condutor, na função de condutor socorrista, né? Agora nós temos condutoras, né? Também, sim, que são maravilhosas. E é isso, né? Aos pouquinhos nós vamos galgando e mudando todo esse contexto, né? E a mulher pode estar em todo lugar, né? Sim. Onde ela quiser, né? Sim. Danusa. Danusa, em relação à enfermagem, né, nós sabemos que tem o maior volume de mulheres, né? Pegando um pouco da história, na época da guerra aí, né, as mulheres cuidavam, né, dos soldados feridos, e a enfermagem está muito ligada com o cuidado, né? E assim, segundo o Conselho de Enfermagem, né, 80% são mulheres, né? O que você me fala sobre isso, sobre essa informação? O que você acha? Qual a sua opinião? Neia, eu vejo que realmente essa ligação da mulher com a profissão é pela natureza científica da nossa profissão, né? Que é aquele ato de cuidar, né? A enfermagem é a arte do cuidado. Então, o cuidado está sempre atrelado ao sexo feminino, a mulher, a fragilidade, a doçura, a paciência e, às vezes, também ao fato de ser algo que no início, né, não era remunerado. Então, a mulher se propunha a fazer isso de maneira não remunerada, né? Com o passar dos anos, com a evolução, tornou-se uma profissão e hoje essa realidade já está mudando, né? A partir dos anos 90, a adesão de homens à enfermagem, ela aumentou muito e isso vem crescendo ao longo dos anos, né? Até mesmo porque a enfermagem hoje, ela se tornou uma arte do cuidar com especialidades. Então, existem aquelas especialidades que são mais masculinas, que exigem força. Por exemplo, né, apesar de a gente ter muita mulher no SAMU, a atribuição nossa dentro do serviço é um serviço pesado. Então, nós temos muitos homens que desempenham a atribuição de técnico e de enfermeiro dentro do nosso serviço, né? Então, sejamos justos, né? Direitos iguais para os homens e para as mulheres, né? A enfermagem é uma profissão que independe de sexo, né? Ela é um perfil profissional. Então, você tendo um perfil profissional que se atribua aquelas funções que você terá dentro da profissão, eu acredito que é independente, apesar de ser ainda extremamente feminino, acho que é por conta daquela história, né, do início, de como era. E hoje, mas a tendência é cada vez mudar e mesclar mais essa nossa profissão aí. Bacana, importante a tua fala, né? E é isso, assim, vem mudando, né? 80% por enquanto, mas isso também vem mudando, né? Sim. Não tem porcentagem fixa, né? Não. E não tem, é o que você falou, a questão do sexo, é o profissional, é cada um que se identifica com aquilo que gosta e é isso que tem que ter pautado, né? E não a questão se é homem ou mulher, enfim, né? Não é a questão do sexo aí em si, né? Agora eu queria, a fala de vocês, né, sobre a história, sobre a experiência profissional, vocês já iniciaram aqui uma fala sobre as inspirações, né, de vocês. E aí, assim, o tema aqui, né, desse mês, que foi todo voltado para a mulher aqui da instituição, né, do SAMU Macronorte, foi Mulheres que Inspiram, né, foi o tema. E aí, eu gostaria de pedir para vocês, né, começando por Detinha, que vocês falassem uma inspiração feminina. Detinha até já começou a falar muito da mãe dela, né? Qual é a sua inspiração, Detinha? Quem te inspira, assim? Qual a mulher que te inspira? Então, eu acho que eu até canso de falar, né? Que, assim, minha mãe é um exemplo de... Já está com 79 anos, mas é uma força imensa, né? Alegre, de alegria e de honestidade, de humanidade, de mãe, né? Mãe em si. E essas nossas mulheres, por exemplo, você citou as nossas condutoras, são exemplos para nós, né? Assim, de conduzir, a gente sabe que é uma profissão sem medo, né? Se tem outras profissões, essa ainda é uma sem medo. Por quê? Porque faz coisas espetaculares, elas fazem acontecer. Então, é quem nos inspira também, né? E todas as outras profissões médicas, enfermagem, né? Nós aqui do setor,
Então, são várias as mulheres. Para mim, todas as mulheres são inspiradoras, sabe, né? E, assim, a gente tem essa sensibilidade de mulher, de mãe, de companheira, né? De família mesmo. Então, é um dom que Deus deu, né? Nós temos a história de Maria, que sofreu tanto, né, por ser mãe de Jesus, e toda aquela história de lamentação, de sofrimento, mas que saiu, né, erguida, saiu com... Então, é um exemplo para nós de mulher, né, desde o início dos séculos até hoje. Então, todas as mulheres são inspiradoras. Muito bacana, Detinha. E para você, Danusa, quem é a mulher que te inspira, né? Que te inspirou e que te inspira? Como Detinha falou, eu acho que todas nos inspiram, né, Neia? A gente pega, da mesma forma que Lilian, pega um pouquinho da irmã, um pouquinho né, da mãe, da avó. A gente traz um pouquinho de cada mulher, né? Todas aqui me inspiram, né? Em cada uma eu enxergo uma qualidade que eu gostaria de atribuir a mim, né? Mas é claro que a gente tem a base, né? E a base de uma mulher que me inspira é realmente minha mãe, pela força, pela garra, pela determinação, pela coragem, pelas dificuldades que ela passou, nunca deixou de ser feminina, de ser vaidosa, de ser mulher, né? E isso ela trouxe muito forte nela, e hoje ela é a minha maior inspiração. Bacana, Danusa. Você, Josi, quem é a mulher que te inspira, que te inspirou, que te inspira? Então, Neia, como Detinha, Danusa falou, né? Também vou fazer referência à minha mãe, né? Também uma grande mulher, né? Uma autoestima exemplar, né? Humilde, uma pessoa doadora, né? Uma grande mãe, uma grande esposa, né? Exemplo mesmo assim de mulher, de determinação, de coragem, de força, né? E na minha casa, lá na minha família, assim, ela que sempre nos inspirou a crescer, a buscar, né? A estudar. Ela que sempre foi a maior incentivadora de todas nós, né? Eu sou de uma família de 4 irmãos, né? 3 mulheres e um homem, né? Então, assim, ela mexe com todos. Toda hora ela liga para um, liga para o outro, quer saber como que um está, se um não está bem, ela vai lá e levanta. Ela que é nossa base, ela que é nosso sustento, por incrível que pareça, né? Como Danusa falou. Eles passaram, né, por uma época, por um período muito difícil, né? Como Roberta também falou, graças a Deus, à medida que o tempo passa, as coisas tendem a ficar melhor, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Que as coisas fiquem cada vez melhores, né? Mais fáceis, né? E antigamente as coisas eram mais difíceis, né? Então o trabalho era muito braçal, né? A questão do ensino, do estudo era mais difícil, né? Nem todo mundo tinha acesso a estudo. Então ela vem dessa época, né? Dessa época de muita coragem, muita determinação, muita luta pela família, né? Por nos ensinar, por nos educar, ser melhores, pessoas honestas, pessoas firmes, né? E confiantes, né? No que é o correto, traçar um caminho do bem, um caminho correto, né? Então ela realmente é a minha inspiração. E como Detinha foi tão feliz em falar, né? Na verdade, todas as mulheres, né? Cada uma com o seu papel, cada uma com sua contribuição, né? Cada uma com a sua coragem realmente de fazer nossos dias melhores, né? Cada mulher com seus desafios, cada uma realmente buscando seu espaço, né? Querendo poder crescer, seu espaço de ser, né? De mostrar o que realmente ela é capaz de fazer e ser, né, diante da nossa sociedade. Então, isso é muito importante, mas a minha maior referência e sempre será a minha mãe. Como não falar da minha menininha? Eu chamo a minha mãe de menininha, há muitos anos. Todo mundo acha até interessante, José acha interessante. No meu celular é marcado menininha, é a minha mãe. Às vezes, quando chega aniversário dela, é próximo até do aniversário de minha filha. Aí eu coloco assim, aniversário de minha menininha. Aí tem gente que acha que é da minha filha. E é ela, né? Assim, nossa, minha mãe é um exemplo para mim, um exemplo de luta, um exemplo de mulher. Minha mãe, ela
Ela foi criada no orfanato. Você corta. Falar de quem a gente ama, né, Ró? É sempre muito emocionante. É sim. E ela morou vários anos no orfanato. Depois ela saiu do orfanato, foi morar em casa de família, foi trabalhar como empregada doméstica. E aí, depois de alguns anos, ela saiu e foi morar na casa de um irmão. De casada, que ela foi estudar. Ela fez faculdade de geografia e eu ia com ela para a faculdade. Eu já tinha 11 anos, ela fazia faculdade na FAFIL e eu sempre com ela. Então, assim, ela me passou esse desejo de estudar, essa dedicação. Uma mulher extremamente dedicada, cristã, né? Sempre pautada nos preceitos da Bíblia. Então, assim, para mim ela é uma referência sem igual, sabe? Eu me emociono. Porque realmente é minha amiga, além de ser minha mãe, minha protetora. E eu gostaria de ser para minha filha da mesma forma que ela é comigo. Pode ter certeza. Que bom. E me sinto extremamente honrada em fazer parte dessa equipe com mulheres tão bonitas, lindas, além de lindas, competentes, sensíveis, né, Josi? Eu sempre falo que Josi tem uma sensibilidade, né? Não é? Muito sensível. Temos tantas colegas, né, que nos inspiram, que estão aí tão dedicadas ao trabalho. Então, a gente, como Danusa disse, Detinha, a gente tem, né, um pouquinho de cada um. Todos os dias a gente convivendo, a gente pode admirar a força dessas mulheres aqui, né? E é isso. Agora, Lília. Não, foi linda a sua emoção. Registra tudo aí. E você, Lília, quem é a tua inspiração assim para a tua vida, né? Enfim, tua referência como... Sem sombra de dúvidas, a minha referência como mulher é minha mãe. Exemplo de força, de coragem, de uma guerreira. Então, a minha maior inspiração é a minha mãe, não tem sombra de dúvidas disso. Hoje eu sou quem sou por ela, pela minha família, e com certeza ela, onde quer que ela esteja, eu faço tudo pensando nela. É uma ligação, que todas aí falaram, é uma ligação mágica, essa ligação de mãe e filho, o exemplo que nós temos com nossas mães e as inspirações que elas nos trazem. Então, minha maior referência de mulher é minha mãe e indiretamente a minha avó também, que era uma pessoa assim zelosa, cuidadora, cuidava de tudo e de todos, abdicava da vida dela para estar servindo aos outros. Então, são duas mulheres fantásticas. Eu não posso falar da minha deixar de falar também da minha inspiração, que eu sou uma mulher de muita fé, das várias versões de Maria. Nossas Senhoras, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Lourdes. E eu acho que as mulheres estão representadas aí nessas várias versões, com as Nossas Senhoras sempre me inspirando. Mulheres também que me inspiram são aquelas mulheres que lutam por causas sociais. Eu acho de uma grandiosidade, assim como eu tenho referência na minha avó, de viver em função dos outros, de fazer pelos outros. Eu acredito que essas mulheres também que vestem de fazerem essas questões sociais acontecer. Eu tenho um exemplo aí, a Lady Di, é lindíssimo, uma mulher lindíssima, ela não precisava, né, e faz por amor, vai lá e faz. Eu acho que são exemplos que, assim, quem sabe um dia a gente não consegue fazer um pouquinho do que elas fazem, né? Nossa Senhora. Então, assim, fazer isso. Acho que são mulheres que inspiram. E assim como todas falaram aí, me inspiram todas essas mulheres, as mães de cada uma de vocês, com essas histórias lindas, são inspiradoras. E todas as mulheres guerreiras e batalhadoras me inspiram sendo mulher. Mulher em geral, né? Muito bacana, assim, ouvir a fala de vocês, né? Não tem como ter referência, né, com ali a nossa família, né? A primeira referência, né?
algumas vezes positivas, outras nem tanto, né? A gente tem que contabilizar isso também, mas a maior parte positiva, né? E dali, de acordo a vida vai andando, vai caminhando, nós vamos encontrando inspirações, né? No meio do caminho, isso é muito bacana. E no final da vida a gente faz um somatório ali de tudo, né? E contribui assim com a gente, né? Acrescenta muito pra gente, pra a nossa evolução como pessoa, né? Como sujeito. Bom, nós vamos encaminhando para o final agora, né? E aí, para finalizar, assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? Para todas essas mulheres aí, né? Que vão nos assistir, mulheres batalhadoras, né? Muitas aí em vários cargos, em vários lugares, em vários contextos, né? Muitas galgando aí, lutando e buscando seu espaço na sociedade, né? Cada um no seu contexto, cumprindo muitos desafios, né? Enfrentando aí muitas dificuldades. E eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para todas elas aí que estão ouvindo vocês, né? E aí vocês podem ficar à vontade aí, quem quer começar. Vai, Roberta. Deixa uma mensagem aí para todos. Dizer que nós podemos, né? Nós podemos, já se fala tanto nas mulheres empoderadas, né? Então, nós podemos, nós não precisamos nos sentir intimidadas, não precisamos nos sentir menores e nem inferiores. Somos iguais, temos, às vezes, o que diferencia é a força física, né? Mas, fora a força física, nós somos muito capazes e nós já temos grande respeito, né? Muitos já reconhecem o respeito e o caminho que a gente vem traçando, que a gente vem chegando e onde a gente vai chegar. Muitos já reconhecem. O espaço é nosso e a gente precisa tomar a rédea dele e viver, né, certas de que nós podemos. Lutamos e seremos vitoriosas. Bem, a mensagem que eu deixo para todas as mulheres aí é, primeiramente, parabéns. Assim como nós expomos aqui as nossas histórias, acredito eu que cada uma também tem a sua história de guerra, de luta, e estamos aí firmes, lutando, conquistando, fazendo. Então, primeiramente, parabenizar as minhas colegas, todos que trabalham no serviço pré-hospitalar, porque não é fácil, você está no sol, está na correria, deixar a família em casa, né, para estar lutando, servindo o próximo. Então, parabéns para todas elas. A mensagem que eu deixo: não deixa ninguém te diminuir, jamais. Você acredite no seu potencial, você é capaz. Essas pessoas que criticam, independente de ser homens ou mulheres, nunca deixe de diminuir. Então, nós temos a força está dentro da gente, e é isso aí. Para frente, e muito sucesso a todas as mulheres, porque acho que a gente já conquistou muito e vão conquistar muito mais. Roberta até falou a respeito da força física, que nos diferencia um pouco do sexo masculino. Mas nós temos a inteligência, né? Ou seja, eu dou exemplo, eu adoro contar histórias de exemplo. Um dia eu cheguei em casa, o portão emperrou, o portão não conseguia. Eu falei, peraí, liguei para meu marido não podia, estava na fase. Eu falei, peraí, eu posso não ter força física, mas eu tenho inteligência. Aí fiquei esperando passar um na rua. Vem cá, fulano, eu vou fazer assim, assim. Ele empurra, pronto, resolveu. Você deu lá quando você estava na época da faculdade, né? No carro, assim. Já nos finais, né, Neia, agradecer, e é tão bacana esse bate-papo, né, a gente conhecendo cada um, a história de cada um. E eu acho que nós precisamos evoluir mais, as mulheres precisam evoluir mais, né? A gente ainda vê assim, mulheres, às vezes as mulheres mesmo, elas se desvalorizam, né? E nós temos que ajudá-las. Nós estamos nesse mundo de liderança, de talvez mais acima um pouco de algumas, e nós precisamos ajudar, nós precisamos dar mais igualdade a isso, né? Nós temos hoje talvez algumas que sigam o marido, que sigam algum outro companheiro, que siga o pai, que siga nessa diminuição de quanto mulher, né? Eu já presenciei tantas vezes mulheres assim que eu falava assim, essas mulheres, elas precisam evoluir, elas precisam crescer, elas precisam, né, toda essa história minha de vida, e nós precisamos ajudá-las. Nós estamos no mundo para ajudar nessa igualdade. Então, que nós possamos fazer isso com muita naturalidade, que elas possam nos ouvir, né? E tá sempre uma interação mulher com mulher,
né? E é isso, e parabenizar e dizer o valor que nós temos, a beleza, cada uma com a sua beleza diferente, né? Cada uma com a sua acessibilidade, cada uma com a sua vaidade, né? E juntando isso tudo em uma só palavra, mulher, né? Então é importante parabenizar e assim dizer a importância de ser mulher, a importância, o fator emocional nosso é lá em cima, né? E agradecer por ser mulher. E assim, eu achei muito bacana de todas nós, eu tenho certeza que a maioria das mulheres, talvez não seja todas, mas assim tem uma referência familiar de que é a mãe, né? Porque mãe realmente é um exemplo de mulher na nossa vida, né? E parabenizar todas as mulheres, a todas as mães, né? Todos os profissionais mulheres. Para finalizar, né, eu queria deixar uma frase. Quem nunca falou, né? Na próxima encarnação eu quero nascer homem. Né? Às vezes nós estamos cansadas, sobrecarregadas, né? E eu já falei muitas vezes isso. Ai, meu Deus, na próxima encarnação eu quero nascer homem. Falo com as crianças, né? Por quê? Porque nós somos muitas dentro de uma só. E é claro que nem sempre a gente está bem, né? Às vezes a nossa fragilidade, que é do nosso feminino, aflora, né? Nós temos necessidade de se isolar, de ficar mais quietinha, de diminuir um pouco a sobrecarga de trabalho. E tá tudo bem, né? Porque a mulher, ela é igual ao homem e ela busca essa igualdade, mas nós somos um sexo frágil, né? Nós temos as nossas particularidades femininas que o homem não tem, né? Então nós buscamos uma igualdade, mas nós não podemos perder a nossa essência feminina, né? De mulher, das nossas necessidades, né? Então o que eu deixo realmente de mensagem para quem está nos assistindo, né? E para as meninas aqui é que seja mulher, né? Não deixe ninguém te diminuir, assim como vocês falaram, né? Lute pelos seus direitos, exerça os direitos que foram conquistados a árduas penas, né? Mas não deixe de ser mulher, não deixe de ser feminina. Nós temos as nossas particularidades e elas têm que ser respeitadas também, ok? Obrigada pela oportunidade, viu, Neia? Brigadão. Como Danusa falou, né? Nós somos mulheres, é aquela sensação de ser cuidada, né, Danusa? Nós cuidamos tanto, né? Enquanto mulher, a gente preocupa tanto, quer doar tanto, né? E o que realmente a gente quer é ser cuidada, né? Nós conversamos muito sobre isso. Então, é essa sensação de cuidado, né? Da necessidade da mulher. Mas, como todas vocês falaram, né? O mais importante é a gente realmente ter foco, né, Neia? Você, enquanto psicóloga, sabe até muito mais, né, do que nós aqui, pode até completar mais nossa fala, né? Mas é ter foco, principalmente no autocuidado, né? Nessa loucura, nessas várias mulheres, né, que a gente tem que vestir todos os dias, a gente acaba colocando sempre a gente, né, em segundo plano, em segunda opção, né, e sempre priorizando mais filho, marido, trabalho, né, família, né, a família de origem, né, enfim. Então, é a questão mesmo do autocuidado, do buscar se conhecer cada vez mais, né. Estou falando tudo isso porque é o que eu estou buscando, né? Estou tentando aprender, né? Isso é importante. Hoje eu sinto muito quanto que isso faz diferença, apesar de que está lento, né? Bem lento, mas eu estou buscando fazer isso. Então, assim, cuidar da gente, né? Entender que o fato de eu olhar para mim, cuidar de mim, entender o meu eu, né? Eu não estou sendo egoísta com os demais, né? Eu estou realmente pelo contrário, né? Buscando uma nova versão, né? De uma nova Josiane, né? Mais forte, mais destemida realmente, né? Que busque realmente cada vez mais ir melhorando emocionalmente, profissionalmente. Então, investir na gente mesmo, né? Apesar de a gente ter, né? No íntimo da mulher, essa questão do cuidado, essa questão de abraçar, muitas das vezes, tudo, né? De querer fazer tudo, cuidar de tudo, mas realmente de pensar e olhar sempre para si, né? Colocar também as nossas necessidades, como Danusa falou, né? E não perder essa essência da mulher,
né? Quando a gente fala muito em igualdade, a gente fica muito preocupada, né? Eu, por exemplo, às vezes eu até comento muito em roda de amigas, de colegas, essa questão da igualdade, né? Como eu falei, não somos menos, mas também não somos mais. Então, deve e tem que existir um equilíbrio, né? A mulher tem várias características, né? Assim como Lília falou, né? Que mostra aquela característica meiga, frágil, mas que aí se desperta uma mulher forte, né? Uma mulher destemida, que desbrava, né? Um novo mundo e um novo caminho, por exemplo, no lado profissional. Então, é isso, né? É mostrar essa essência da mulher, valorizar o feminino, né? Eu, por exemplo, eu amo ser mulher, né? Eu amo ser mulher, assim. Eu tenho 2 filhos, né? Homens, mas eu o tempo todo, né? Porque eu fico mais cercada de homens mesmo no dia a dia, mas o tempo todo eu fico assim, a minha referência é sempre olhar muito, muito, muito mesmo por mulheres e buscar cada vez mais mulheres grandes, mulheres que venceram na vida, né? Como eu falei da Cora, que colocou o seu livro, né? Seu primeiro livro com 72 anos. Então, assim, a gente vai pesquisando história de mulheres, né? E cada história é uma mais linda do que a outra. Como Lília falou, mulheres que desempenham papéis sociais no Brasil, né? Grandes, né? Nós temos a Viviane Sena, que abraçou uma causa também muito bonita, né? E tantas outras mulheres, como Lília falou, da Leide, né? Da Leide Dai. Então, assim, essa questão dessa mulher, né? Essa mulher linda, forte, essa imagem, né? Dessa mulher. Não a imagem da mulher, talvez, da forma que, né, a mídia ou a sociedade quer meio que deturpar um pouco, né, essa questão assim, de ser mais, de precisar ser mais, de até exagerar em certas, né, em certas questões que são abordadas, né, mas eu acho que é manter mesmo esse lado feminino, afetivo, né, família, né? Eu acho que essa base que a mulher traz com ela para levar para a sociedade é que faz a diferença mesmo no mundo, né? E nunca deixando também de ocupar seu espaço, né? Isso é certo. Viu? É como a Danusa falou, agradecer essa oportunidade, né? São pessoas que estão aqui que eu admiro, que eu respeito demais, né? Admiro profissionalmente, pessoalmente, conheço a história de cada uma, né? Outro dia eu tive até a oportunidade de conversar com Danusa, né? Danusa, logo quando eu cheguei, Danusa já trabalhava também na instituição, assim como Roberta, e ela passou por situações, né, familiares que nós dividimos juntos, eu enquanto RH, ela, né, lá na coordenação. Então, assim, a gente vai vivenciando essas histórias e vai nos ensinando também, né, vai amadurecendo, vai nos conduzindo aí nessa caminhada da vida, né, que não é fácil. Então, eu agradecer, viu, né, a oportunidade, Detinha, também, né, pela abertura aí de uma administração muito, muito justa, uma administração leve, sabe? Seu jeito de ser, sua humildade, sua transparência de relacionar com as pessoas tem feito muita diferença aqui no administrativo, você pode ter certeza disso. E é um prazer muito grande poder estar dividindo essa experiência de gestão ao seu lado, viu? Como diretora. E aí, ser nossa referência, né? Como mulher. Obrigada aí por esse espaço. Deixa eu só finalizar Sim. uma frase. Só uma frase que eu li em rede social mesmo, não me recordo agora onde que foi, mas eu achei interessante, porque fala assim, que metade da população mundial é composta por mulheres e a outra metade são os filhos delas. Né? Então, assim, não adianta dizer que nós não somos diferentes, né? Porque nós somos. E nós somos responsáveis, e temos uma responsabilidade até grande demais, né? Por ser mãe, pelo que acontece ao nosso redor, né? E com todas as nossas características, nós conseguimos driblar, né? E dar o nosso melhor realmente para contribuir aí com a sociedade. Eu queria muito agradecer, né? Agradecer imensamente a todas vocês, né? Pela presença, por ter aceitado o convite, por estar aqui compartilhando as histórias de vocês, né? Histórias lindas, histórias de superação, né? Com algumas dificuldades, mas com muita alegria também, né? Compartilhar aqui essa experiência. Dizer para vocês que, com certeza, para todos que estão assistindo aqui, vocês são
inspirações, né? Para todas as colaboradoras que estão nos assistindo, para as outras pessoas, né? Para as outras mulheres que vão nos assistir. Vocês são com certeza inspirações, viu? Parabéns pela história, pela competência, pelo percurso, né? E por bancarem ser mulher, que como vocês mesmos disseram aqui, não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? A gente tem que se implicar no processo, mas vocês estão conduzindo aí com toda excelência, tá? Bom, né? E para vocês que estão assistindo, né? A luta continua, a gente avançou muito, né, nesse percurso aí, mas tem muito que ser avançado, como né, todo mundo aqui disse, todas disseram, tem muito que avançar ainda, né, mas vamos com luta, vamos com tranquilidade, né, cada um fazendo o que é possível, como o Josi disse, né, a gente tem que separar um pouco, às vezes a gente se cobra demais, né, que tem que fazer demais, mas é interessante fazer aquilo que é possível, quando é possível, né, dentro das nossas condições, e dizer que todas podem conseguir, né, seu espaço, seu lugar, né, e é isso assim, né. Muito obrigada por assistirem, né, até agora e até a próxima.